Nós vamos fazer a leitura então do artigo 29 da Confissão Belga. Artigo 29. Já estamos no terceiro artigo que fala sobre a igreja, né? Aprendemos no artigo 27 sobre a igreja universal ou católica, não é? A natureza da igreja, em seguida sobre o dever de juntar-se à igreja, mostrando que não é direito de ninguém se apartar da igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, no artigo 29, vamos aprender sobre as marcas da verdadeira e da falsa igreja. É um assunto muito, muito importante mesmo. Eu quero ler aqui então o artigo 29, que diz bem assim: cremos que se deve discernir diligentemente e com muito cuidado pela palavra de Deus qual é a verdadeira igreja, visto que todas as seitas que atualmente existem no mundo se chamam igreja, mas sem razão. Não falamos aqui dos hipócritas que na igreja se acham entre os sinceros fiéis. Contudo, não pertencem à igreja, embora sejam membros dela. Mas queremos dizer que se deve distinguir o corpo e a comunhão da verdadeira igreja de todas as seitas que se dizem igreja. As marcas para conhecer a verdadeira igreja são estas. Ela mantém a pura pregação do Evangelho, a pura administração dos sacramentos, como Cristo os instituiu, e o exercício da disciplina eclesiástica para castigar os pecados. Em resumo, ela se orienta segundo a pura palavra de Deus, rejeitando todo o contrário a esta palavra e reconhecendo Jesus Cristo como o único cabeça. Assim, com certeza, se pode conhecer a verdadeira igreja e a ninguém convém separar-se dela. Aqueles que pertencem à igreja podem ser conhecidos pelas marcas dos cristãos, a saber, pela fé e pelo fato de que eles, tendo aceitado Jesus Cristo como o único Salvador, fogem do pecado e seguem a justiça, amando a Deus e o seu próximo, não se desviando para a direita nem para a esquerda e crucificando a carne com as obras dela. Isto não quer dizer, porém, que eles não têm ainda grande fraqueza, mas pelo Espírito Santo a combatem em todos os dias de sua vida, e sempre recorrem ao sangue, à morte e ao sofrimento e à obediência do Senhor Jesus. Nele eles têm a remissão dos pecados pela fé. Quanto à falsa igreja, ela atribui mais poder e autoridade a si mesma e aos seus regulamentos do que a palavra de Deus, e não quer submeter-se ao jugo de Cristo. Ela não administra os sacramentos como Cristo ordenou em sua palavra, mas acrescenta ou elimina o que lhe convém. Ela se baseia mais nos homens do que em Cristo. Ela persegue aqueles que vivem de maneira santa, conforme a palavra de Deus, e quer lhe repreender os pecados, a avareza e a idolatria. É fácil conhecer essas duas igrejas e distingui-las uma da outra. Em seguida eu quero ler então o texto de Efésios também, capítulo 2. Vou ler do verso 11 até o final. Efésios 2, a partir do versículo 11, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus,
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Até aqui, que é o suficiente, né? Até o finalzinho do capítulo 2. Pois bem, meus irmãos, vamos então partir para a compreensão, não é, do artigo 29 da nossa confissão, confissão belga, né? Eu vou só fazer esse pequeno resumo do artigo 29, porque só foi uma leitura corrida, mas é importante nós compreendermos isso. O artigo 28, não é? Artigo passado, tratou do dever de todos os fiéis de juntarem-se à igreja. Já o artigo 29 explica de que maneira podemos achar essa igreja no meio de tantas organizações que se chamam igreja. Veja que esse assunto ele é muito importante mesmo. É um assunto relevantíssimo, principalmente para o nosso tempo, não é? Onde nós vemos essa proliferação de comunidades cristãs e crescentemente também uma grande confusão no meio dessa cristandade. Quase todas as seitas se chamam igreja, mas sem razão, é o que diz aqui a nossa confissão. Por isso, devemos discernir diligentemente e com muito cuidado, a partir da Escritura, qual é a verdadeira igreja. Não consideramos aqui, por exemplo, os hipócritas, não é, que se acham na igreja, mas na realidade não pertencem a ela, no caso. Falamos sobre a igreja organizada, que devemos distinguir de todas as seitas que se diz a igreja. Então, a ênfase não é falar sobre os indivíduos, embora se toque nesse assunto aqui, para compreendermos que se faz parte da igreja verdadeira, não é? Então, deve-se buscar ser um cristão genuíno, verdadeiro, que obedece à santa palavra de Deus, não é? Mas a ênfase aqui é justamente sobre a organização, a comunhão, a instituição. Da igreja, como organização ou instituição, são as seguintes características, observem. Ela usa a pregação de tal modo que esta transmite o evangelho de maneira pura. Essa é a primeira marca de uma igreja verdadeira. Ela usa os sacramentos como Cristo os instituiu, tanto em termos de número, como também em sua própria teologia. Não é? Qual o sentido, qual o ensino acerca dos sacramentos? E a terceira marca, ela usa a disciplina de tal maneira que os pecados sejam castigados. Então são três marcas, não é, muito claras para discernirmos a verdadeira igreja. Em resumo, ela se orienta segundo a palavra de Deus, rejeita tudo o que contradiz a palavra e reconhece Cristo como o único cabeça da igreja. Por meio destas marcas, podemos saber com certeza o que é a igreja verdadeira. E por isso ninguém tem o direito de separar-se dela. Também os membros, e é citado os membros aqui também no artigo, não é, da igreja são reconhecíveis. Então isso é importante. Tanto podemos encontrar, não é, uma igreja verdadeira por meio dessas marcas, como também podemos encontrar cristãos verdadeiros. Por quê? Não porque conhecemos o coração das pessoas, mas porque Cristo nos ensinou, não é, sobre a árvore e seus frutos. Então, se são cristãos genuínos, verdadeiros, certamente o fruto do Espírito Santo estará sendo gerado na vida deles. Então, eles colocam aqui, não é, algumas descrições das características dos cristãos. Eles têm fé, e entenda-se fé como a fé bíblica, não é simplesmente uma crendice, mas a fé bíblica. Eles aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ou seja, eles creem no Senhor, e por isso eles fogem do pecado e procuram praticar a justiça. São marcas de um cristão verdadeiro. Eles amam a Deus e ao seu próximo, não é? Eles também estão procurando sempre o rumo certo, ou seja, a obediência da palavra de Deus, e com isso eles negam a si mesmos. Isso são marcas de um cristão genuíno. E isto então, irmãos, não significa dizer que tais cristãos, que nós, não temos fraquezas. Veja que essas características, elas não podem ser procuradas buscando a perfeição, Nós confiamos que o Espírito Santo, operando em nós, é quem nos leva, a combater tais fraquezas, pela fé, E eles sempre, então, recorrem a Jesus Cristo. Nós somos pecadores, mas sempre podemos olhar para Jesus Cristo como nosso advogado e, portanto,
o tempo todo, não é? Todos os dias, vamos procurar estar conectados com o Senhor e realmente procurando, não é? Buscando o Senhor, pedindo perdão, orando. Tudo isso mostra realmente que alguém é um cristão verdadeiro, não é apenas um cristão nominalista, não é um cristão que está apenas praticando uma tradição ou simplesmente vivendo um tipo de religiosidade que é vazia e não tem sentido nenhum, certo? Isso é muito importante. A parte, então, última aqui que nós temos do artigo é que fala sobre a falsa igreja. Então, a primeira ênfase é na verdadeira igreja, como nós podemos achá-la, dos cristãos genuínos, como podemos achá-los e percebê-los, não é? E também depois na falsa igreja, mostrando que ele é totalmente ao contrário da igreja verdadeira. Enquanto a igreja verdadeira ama a palavra, submete-se à palavra, faz tudo aquilo que a Escritura ensina para a sua organização, a falsa igreja, embora se chama de igreja, né? Se chama de igreja, ela vai sempre optar, não é? Por sua própria tradição, por seu próprio nome, por sua própria história e não se submete à santa palavra de Deus. Certo? Então esse é um resumo do artigo 29. Partindo então para o segundo ponto, vamos observar então justamente essa questão. A Escritura determina o que é a verdadeira igreja. Esse é um assunto realmente importante para nós, porque é muito comum observarmos, irmãos, que no nosso tempo, não é? As pessoas elas têm o costume de aderirem ao cristianismo, a alguma comunidade cristã, não por razões bíblicas, e portanto não é por fé, não é? Mas por razões emocionais, não é? Às vezes porque tem conhecidos naquela comunidade, por amizade, mas não porque realmente creem na palavra de Deus, certo? E portanto essas pessoas não têm uma ligação maior pela Escritura. E há comunidades assim também, não é, que foram formadas assim, e desde o início elas não tinham um apreço pela Escritura e não se preocupavam com o que a Escritura ensina. Então, quando muitos começaram a fundar comunidades, né, fundar denominações, eles não se perguntaram, não fizeram uma análise séria, não piedosa, para realmente observar aquilo que a Escritura diz sobre a igreja. Não quiseram saber o que é a natureza da igreja, mas quiseram assim mesmo fundar uma denominação, e o resultado é que essa árvore, infelizmente, cresceu torta, não é? Porque desde o início as suas raízes não foram firmadas, não é, na palavra de Deus, e isso é um problema muito sério. Por isso é importante nós reafirmarmos isso, que a Escritura é o que determina o que é a verdadeira igreja. Na nossa cultura é muito comum as pessoas que pertencem a certas comunidades, ou comunidades em si, instituições, não é, acabarem sendo postadas nesse sentido como sendo a verdadeira igreja, mesmo que não haja uma razão bíblica para isso, e rejeitam a Escritura Sagrada. Então, a igreja é uma comunidade unida, dirigida por seu único cabeça, Cristo, e todos os fiéis têm o dever de juntarem-se a ela. Então, deveria haver no mundo inteiro apenas uma igreja. Não deveria ser essa a lógica, não é? Ora, Cristo não fundou denominações, não é? Quando nós olhamos para as igrejas espalhadas no tempo bíblico, na Ásia Menor, não é? Por lado de Roma, pelas cidades greco-romanas, não é? Aquelas cidades ali, aquelas comunidades que haviam naquela cidade, não eram cada uma denominações diferentes, né? Então, a igreja de Corinto, por exemplo, não era uma denominação, a igreja de Jerusalém outra denominação. Era a mesma igreja, entende? A mesma igreja que estava espalhada pelo mundo conhecido. Então, essa ideia de denominações, ela não é uma ideia bíblica, isso é um ponto muito importante. Então não podemos passar o pano para nós, protestantes, e dizer bem assim, nada, o que importante é que nós saímos da igreja de Roma, né? Estamos certíssimos. Não, isso não reflete a catolicidade da igreja nem um pouquinho. Por quê? Porque as denominações, na verdade, são bandeiras. É justamente por isso que nós reformados não somos uma denominação, porque isso não tem sentido nenhum. Eu sei que alguns vão insistir e defender pontos específicos e fundar então suas denominações. Tudo bem, são nossos irmãos, mas Cristo não fundou denominação nenhuma. Ele fundou a sua igreja. Ele ordenou a sua igreja. Simples assim. Então nós temos que compreender o que isso significa realmente e quais as aplicações para a nossa vida, não é? Por isso, a lógica aqui é que deveria haver uma igreja só, em termos locais mesmo, né? Pensando em igreja visível. Ou seja, em cada canto do mundo, cada comunidade deveria ser a mesma igreja, e não uma denominação diferente. Eu sei que alguns vão defender bem assim, não, mas embora sejam denominações diferentes, são a mesma igreja. Ora,
Se existe uma diferença abismal de doutrinas, não é a mesma igreja. Certo? Não é. É estranho se pensar assim, não é? Qualquer grupo que negue doutrinas essenciais da palavra de Deus não pode ser reconhecido como igreja. Isso é importante demais para nós. Mas, então, a realidade é que todas as seitas que atualmente existem no mundo, lembrem qual foi o século que a confissão belga foi composta? O século XVI. Então, a confissão reformada, não é? Do século XVI. E já no século XVI, o que Guido de Brès, não é, expressou aqui? Que na atualidade daquele tempo, há 500 anos atrás, não é, já havia muitos grupos e muitas seitas que se chamavam de igrejas. Entende? Já acontecia isso. E, portanto, não é, aquilo que foi dito lá atrás, reconhecendo essas complicações e também essa proliferação de grupos, também é aplicado ao nosso contexto, que ainda é pior do que aquele. Lá já havia esse problema e aqui muito mais, não é? E eles fazem isso, esses grupos que se denominam igreja, abandonando a sã doutrina, as verdades básicas do Evangelho, fazem isso sem razão. Então, não é porque um grupo se diz igreja que o grupo é. Certo? No evangelicalismo que vivemos hoje, é muito comum que qualquer comunidadezinha que abre numa esquina, os evangélicos, eles sejam geralmente constrangidos a reconhecer como igreja, mesmo sem saber muito bem a procedência doutrinária. Entende? Porque externamente tem uma característica muito parecida. Tem culto, né? Tem reunião de oração, eles têm louvor no culto, alguém que prega. E porque então externamente é muito parecido com a maneira de funcionar, né, da comunidade, uma comunidade realmente que é a igreja, as pessoas geralmente são constrangidas e acabam não falando, não percebendo que ali às vezes não é uma igreja, não é? Isso é um erro muito grande. Então eles falam que são igreja, muitos grupos desses, sem a menor razão, e a razão é a palavra de Deus. Por isso é importante a pergunta: como a verdadeira igreja, como pode então existir uma verdadeira igreja no meio de tanta corrupção, e como é que se pode reconhecer essa igreja, não é, nesse grande vendaval, nessa grande tempestade de doutrinas, de dogmas, de seitas, de heresias? Como discernir isso? Não é positivo, irmãos, que tantas instituições diferentes usem o nome de igreja. Alguém não poderia pensar assim? Não seria bom? Não seria muito bom, porque isso não expressa a nossa liberdade, não é? Nós somos livres para expressar a nossa fé, e isso demonstra, na verdade, que não é algo positivo, mas que tornaram a fé como algo muito pessoal. Veja, a fé é algo pessoal, com certeza, mas a fé, ela não é apenas uma convicção pessoal, ela é também um conteúdo. Então, quando se crê em alguma coisa. Entende? Se abandona a fé em termos de conteúdo, a revelação de Deus, as suas promessas, logo que você tem é a confiança não naquilo que é a verdadeira fé, ou a palavra de Deus, certo? Então, esse proliferar de denominações não tem muito sentido. Acontece, está aí o problema, não é? Está aí o problema, com certeza. Isso causa uma confusão muito grande, mas nós temos que ficar atentos com relação a essas coisas, não é? E procurar realmente saber se tais comunidades estão afirmando o Evangelho. Porque se estiverem negando, nós não podemos reconhecer como igreja. Tem que ficar claro isso aí, não é? Às vezes a pessoa pode pensar assim: mas parece que a linguagem de vocês é muito exclusivista. Eu sinto muito, mas Deus desde o início fez aliança com o povo. Se alguém se ofende dizendo assim: vocês reformados são muito exclusivistas. Ora, nós cremos na doutrina da eleição, da predestinação, que Deus elegeu pessoas na eternidade, antes de criar qualquer coisa. O que é mais exclusivismo do que isso nesse sentido, se for para comparar? Quando nós falamos que Deus, não é, Ele chama um povo, então é claro, não é, que esse compromisso dele pactual é com esse povo. E precisamos distinguir, então, o povo do Senhor, não é, daquele povo que é falso, que é uma falsa igreja. Observamos, porém, que o artigo 29 não aparece pelo nome a Igreja Católica Romana, por exemplo, não está dando ênfase a isso, ok? Nem seita alguma. Então, nosso propósito aqui não é apontar dedo para nenhuma comunidade existente,
né? Às vezes a gente vou citar aqui os católicos romanos, mas por uma questão histórica. Mas eu não vou ficar citando, porque às vezes alguém pode pensar assim, eu estou acompanhando a live aqui pelo YouTube, agora o pastor vai dizer qual é a igreja falsa e qual é a verdadeira. Dizer o nome, né? Eu não vou fazer isso. Eu vou passar as marcas, os princípios, para que cada um possa fazer esse próprio julgamento, possa fazer a sua própria análise e compreender pelas marcas, né, da palavra de Deus o que é uma igreja verdadeira, certo? Então, nada de ficar tentando denunciar alguém, isso não é necessário. Conheça a verdade e isso é o suficiente para você saber qual é a igreja verdadeira. Ok? E por que o artigo não trata especificamente da Igreja Católica Romana? Não é? Porque, na verdade, não se trata somente dela. Não é uma negação apenas dos dogmas romanistas. Porque já foi dito aqui que já naquele período do século XVI já havia muitos grupos se dividindo, não é? Proliferando e se chamando de igreja, negando as doutrinas da igreja. Não é? Então isso é aplicado a todo o contexto da cristandade, a todo mundo, não é? E a cada grupo que se diz ou se chama de igreja, certo? Sabe-se que Lutero e Calvino consideravam a luta atual, da época deles no caso, né, a continuação da luta que desde Caim e Abel já estava durante séculos. Então observe que Calvino e Lutero, quando iniciaram, né? Lutero quando iniciou a reforma, depois os demais reformadores, Calvino também quando assumiu, não é? Já numa segunda geração, mas ainda no século XVI, a compreensão que eles tinham é que a luta que eles estavam travando ali contra as heresias, os dogmas, não é, que estavam indo contra a palavra de Deus, era a luta que vinha não de agora, não era começou agora uma verdadeira guerra religiosa e doutrinária no século XVI. Não, eles compreenderam que isso vem desde o início do mundo. Ou seja, quando você olha para Caim e Abel, não é? Caim e Abel, eles são os primeiros exemplos disso aí. Quando você vê Caim e Abel, você tem ali, vamos dizer assim, uma proto-igreja. É uma família, né? Então é uma igreja familiar ali. Você tem o pai, a mãe, e você tem 2 filhos, não é? E esses 2 filhos aprenderam com seu pai a oferecer culto ao Senhor. Então veja, a atividade já de culto naquele período. Então eles iriam adorar a Deus com suas ofertas, não é? Com o seu sacrifício. Porém, fica de maneira clara que Caim, diferente do seu irmão Abel, que foi fiel em oferecer a Deus aquilo que ele sabia que tinha que oferecer, ofereceu algo completamente diferente, não ordenado, mas queria ser aceito. Então percebam aqui, veja, Abel foi obediente em adorar a Deus como Deus ordenou. Caim resolveu então fazer esse ato de adoração não da maneira ordenada. Então, de maneira bem embrionária, temos ali o modelo de como o mundo é dividido. Quando se fala de igreja ou de fé, nós temos uma igreja verdadeira, ou seja, uma igreja obediente, e uma igreja infiel, que é a igreja nesse sentido, que faz aquilo que é de acordo com o seu próprio coração. Caim e Abel. Foi assim que Calvino e Lutero entenderam essa luta que vem desde o começo, não é? Lutero disse que durante toda a história mundial há 2 igrejas, como já havia na época de Caim e Abel, porque Caim fingiu que servia ao Senhor. Fingiu, não é? Lutero se sentiu unido ao profeta Jeremias, que sozinho enfrentou todos os profetas e sacerdotes que com ele diziam, assim diz o Senhor. Lembrando da época profética, né? Você tinha muitos falsos profetas ali em Israel. Muitos. Era muita gente. A comparação é igual à nossa. O nosso contexto. Quando você olha para a cristandade, o que você vê? Mais líderes fiéis ou mais líderes infiéis? Quem são mais conhecidos? São os líderes infiéis. Certamente. Não é? E isso é tão sério que tem pessoas que olham e pensam bem assim, não há líder de igreja fiel e não há igreja fiel neste mundo. Porque é tanta corrupção que se é mostrada, às vezes, que a impressão é essa. Não é? Já na época de Jeremias, dos demais profetas, então havia muitos outros profetas mentindo, enganando o povo e já nesse período pregando uma teologia, sendo anacrônico aqui, da prosperidade, né? Porque eles estavam pregando que tudo ia dar certo quando o povo vivia em pecado. Enquanto o profeta verdadeiro, Jeremias e os demais, que o Senhor chamou, falavam: arrependam-se porque vocês vão ser castigados. Não é? Então Lutero se entendeu como também participando dessa batalha, dessa luta. Usou vários princípios da palavra de Deus, inclusive nos evangelhos. Por exemplo, Mateus 7, verso 15, não é? Quando Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas
que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Não é? Então veja que sempre está próximo em termos de contexto, os falsos dos verdadeiros. A ideia do joio e do trigo, não é? E em termos de instituição também, está no mesmo contexto. A falsa igreja, ou as falsas igrejas, elas não acontecem fora do contexto das verdadeiras igrejas. Percebe por que dá problema às vezes? Confusão das pessoas? Estão todos no mesmo contexto. É joio e trigo, não é? Joio e trigo. Ele usou vários outros textos nesse sentido, como por exemplo João capítulo 16, verso 1 a 2, não é? Ele fala, por exemplo, tendo-vos dito essas coisas, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Olha o que o Senhor falou aqui, viu? Chegará a hora em que todo aquele que vos matar quem? Os discípulos, a igreja verdadeira, não é? Julgará com isso e está tributando o culto a Deus. Então, a morte de vários protestantes no século XVI, na mente, não é, daqueles que estavam na igreja de Roma, era para livrar a igreja do mal protestante. Na cabeça deles estavam fazendo serviço a Deus, matando protestantes, né? Então, veja a loucura. Cristo avisou isso nos seus evangelhos, né? Chama a atenção que Calvino também, muitas vezes, usava os mesmos textos que Lutero para falar sobre essas coisas, né? Ele também apontou para o perigo de que a igreja internamente seria ameaçada por homens que se escondem sob o título de pastor. Então Calvino, não pensando somente na instituição, mas ele pensou também que ele sabia, ele entendia isso pela palavra de Deus, não é? Que muitos homens falsos líderes, eles se esconderiam nesse título pastor, aproveitariam o título para então promoverem a sua maldade, não é? E aqui nós podemos citar alguns textos sobre isso. Por exemplo, Atos 20, verso 29, diz bem assim: eu sei que depois da minha partida, isso Paulo dizendo, né? Depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Então os apóstolos sabiam disso. Ou seja, esses ataques contra a igreja verdadeira nunca cessaram, desde o tempo de Caim e Abel. Nunca cessaram, não é? Segundo de Pedro 2, verso 1 a 3, diz bem assim também: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, não é, remetendo ao passado, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, não é? Heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E de fato não é o que acontece? Não é? Essas comunidades com a sua teologia, não é, sinergista, de que o homem coopera com Deus para a sua própria salvação, eles estão negando Cristo aqui, estão negando o soberano Senhor que os resgatou. Está escrito, é a palavra de Deus. Isso acontece. Continuando: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Ou seja, o que esses falsos profetas, que trazem um falso ensino, causam à igreja? Um mal terrível, porque por conta deles, dos falsos, que se chamam de cristãos, que se chamam de igreja, não é? Com o mal que eles fazem, com as mentiras que pregam, eles difamam o caminho da verdade. Então nós, não é? Ou cada cristão, ou cada comunidade séria, fiel, acaba pagando o pato pelas comunidades falsas. É o que o texto está dizendo aqui, não é? E Pedro vai dizer aqui a sua motivação: também, movidos por avareza, farão comércio de vós. Ora, parece que Pedro escreveu isso olhando para o nosso contexto, né? De tão evidente que é. Veja que a motivação é simplesmente a ganância. Por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, há um alerta de Pedro aqui, dizendo que os irmãos não se preocupassem, porque o que eles estão fazendo aí, Deus está vendo, e o Senhor vai cobrar, e o Senhor vai julgá-los por causa disso. Mas que eles vão agir assim, sim, eles vão. Não é?
João também, na sua primeira carta 2, verso 19, diz bem assim: eles saíram do nosso meio, ou seja, estavam juntos, mas saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem saído dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Não é? Então, é para evidenciar que esses são falsos. Calvino enfatizou que eram justamente os profetas fiéis os acusados de prejudicar a igreja. Então, quem são vistos, não é, pela maior parte do povo evangélico, muitas vezes, né, pelo menos essa multidão que se apresenta aí nessas comunidades gigantescas, como aqueles que prejudicam a igreja? Os pregadores fiéis. Não é uma coisa estranha, né, contraditória? Assim como viam Jeremias como um perturbador, não é? Haviam falsos profetas mentindo para o povo. Esses, não é, o povo adoravam, amavam, exaltavam. Jeremias pregando a verdade, e o povo fazia o quê? Prendê-lo. Rejeitar o que ele estava dizendo. Então, o que é dito aqui é justamente isso, não é? Que Calvino entendeu isso, que os pregadores fiéis, ou os profetas fiéis, os pastores fiéis, são justamente os acusados de prejudicarem a igreja. Ou seja, o clero romano não viu nenhuma atitude dos reformadores como sendo uma coisa boa, como sendo fidelidade. Ainda hoje tentam denegrir a imagem de Lutero, por exemplo, no imaginário das pessoas, dizendo que Lutero era um cara louco, perturbado, descontrolado. E Calvino, não é, como um revolucionário, fundou outra religião. Ou seja, ao perceber homens fiéis confrontando, não é, as práticas e dogmas errados, as heresias que eram reafirmadas naquela instituição, ao invés daquelas pessoas olharem para essa fidelidade, não é, e ajudarem esses homens, pelo contrário, entenderam que os fiéis é que prejudicavam a igreja, e então perseguiram ele. O exemplo deles fortaleceu então, não é, Calvino, porque aqueles que eram prejudicados por serem fiéis, permaneciam firmes. Não é? Ainda sofrendo, ainda sendo injuriados, rejeitados, perseguidos, eles continuavam firmes no propósito para o qual Deus os chamou. E Calvino se sentiu motivado por conta disso, não é? A também permanecer firme diante dos ataques que recebia, das críticas que recebia. Os profetas lutavam contra uma igreja disfarçada, como já aconteceu na tenda, por exemplo, de Abraão, na figura de Ismael, que perseguiu Isaac. A ideia, né, até dos filhos ali de Abraão, Ismael, o filho com a escrava, e Isaac, aquilo é uma figura, na verdade, também que remonta a Caim e Abel. É mais uma vez para poder mostrar, não é? Tal como veio de Adão e Eva, não é? Ou de Adão, pensando na questão da pactual, né? De Adão, dois filhos que estavam militando entre si, um porque era fiel, outro porque não é? Porque era infiel. Houve também a mesma coisa quando Abraão teve filhos, não é? O filho que ele teve com Agar, a escrava, e o filho com Sara, para mostrar isso, entende? Que no seio, no contexto da igreja, tem sempre essa dificuldade de uma igreja fiel, uma igreja verdadeira, e uma igreja infiel. Os reformadores, irmãos, na sua luta, não se sentiram sozinhos porque sabiam que participavam da tremenda batalha que já havia em toda a época do Antigo e do Novo Testamento. Isso dava coragem para eles perseverarem. Consideravam-se a si mesmos companheiros de Abel contra Caim e de Isaac contra Ismael, de Jeremias contra os profetas e sacerdotes e de Jesus contra os escribas. Mais uma vez, Cristo ensinou alguma coisa errada? Não. Na verdade, nenhum daqueles líderes em Israel tinham condições de reprová-lo em nenhuma obra e em nenhum de seus ensinos. Pelo contrário, movidos de inveja, tal como Caim foi movido de inveja pelo seu irmão, eles observavam a verdade na boca de Cristo e na vida de Cristo e o odiaram por conta disso, por não suportarem a verdade, não é? Porque eles eram falsos. Somente a igreja falsa ou cristãos falsos se incomodam com a fidelidade a Deus. Qual o sentido de alguém se incomodar? Por exemplo, não faz sentido para mim, sinceramente, quando alguém rejeita as doutrinas da palavra de Deus. Eu até compreendo que alguém possa não entender algumas implicações, mas quando você pode explicar claramente aquilo que a Escritura ensina,
e a pessoa vê, testemunha, olhando para aquilo, lendo também, e mesmo assim rejeita, essa atitude, ela não é uma atitude cristã. Se é uma questão de eu estar inventando algum dogma para expor para alguém, não é, e dizer assim, você tem que crer nisso, você tem que a Escritura dê base para isso, tudo bem, ela está certa em me repreender, em rejeitar o que eu falo. Mas se é o que a Escritura diz claramente, como é que eu posso rejeitar? Somente aqueles que não pertencem a Cristo é que não ouvem a sua voz na palavra. Por isso, para alguns é tão difícil, inaceitável, algumas doutrinas. Eu lembro de uma situação, não é? Já faz até muito tempo, na verdade, de quando alguém, não é? Fez um relato sobre uma aula que estava tendo de teologia, e então alguém citou um texto desses, não é, que fala sobre a eleição, por exemplo, e alguém que estava ali começou a dizer, a Bíblia não ensina isso, e o irmão que estava com essa Bíblia dizendo, mas está escrito aqui, ó, olha o nome aqui, olha o nome, ó. Eleição, Deus elegeu, antes da fundação do mundo, está escrito aqui. E a pessoa repetia, não, Deus não ensina isso na sua palavra, isso não é bíblico, isso não é bíblico, não é? Qual o sentido de você tentar lutar contra o que está revelado? Por mais que seja duro, não é? Nós somos chamados para confessar a palavra de Deus, para crer nela e não para julgá-la. Podemos então, irmãos, saber com certeza qual é a verdadeira igreja e qual é a falsa? Qual é a igreja que está disfarçada? A última frase do artigo diz que é fácil distinguir a verdadeira e falsa igreja uma da outra. Mas essa é a última frase, não é? Vamos pensar só no finalzinho mesmo. Na primeira frase, o artigo 29 diz que devemos estudar a Bíblia para saber o que ela diz sobre esse assunto e para não ficarmos confusos por causa das muitas igrejas e seitas que existem. Por isso, cremos que se deve discernir diligentemente, com muito cuidado, pela palavra de Deus, qual é a verdadeira igreja. Então, o nosso ponto essencial é esse, é a Escritura, não é? Isso bate também. Agora sim, eu cito os romanistas nesse sentido, porque se você vai falar com um católico romano praticante, alguém que faz parte dessa comunidade, o orgulho que as pessoas têm, não é? É dizer bem assim, a nossa igreja é a mais antiga. É a mais antiga. Ora, a antiguidade, a tradição, elas não são determinantes na vida da igreja. Elas são apenas a história registrada, só isso. O que deve determinar o que é, como funciona a igreja, é a Escritura Sagrada, é a palavra de Deus. E não o que nós contamos sobre a igreja. Isso é importante. Há muitos que se orgulham nisso, não é? E falam com certeza, essa é a igreja que Cristo deixou na terra. E aí é muito fácil de você refutar isso. Ah, essa é a igreja que Cristo deixou na terra? Nossa, amém, que bênção. Então, já que é, vamos conferir, né? Vamos pegar a revelação de Deus, a sua palavra, e fazer uma comparação. Vamos observar as características dessa comunidade que arroga para si o título de a única igreja verdadeira e comparar com a Escritura. Ver se há semelhança. Semelhança em termos de doutrina, semelhança em termos de propósito, semelhança em termos de organização, de governo. Será que é igual? Não é? Por isso é tão importante observar aquilo que a Escritura ensina, e vamos poder observar também que a Escritura, não é, mostra a igreja de uma maneira muito diferente daquela que é apresentada tanto pela instituição romanista como também por muitas outras igrejas hoje, né? Muitos outros grupos também, certo? Uma coisa importante que o artigo chama atenção é para dizer que nós estamos falando, quando falamos de igreja falsa, não é, ou verdadeira, dos hipócritas, dos indivíduos hipócritas, não é? A palavra de Deus determina que justamente o que é a verdadeira igreja. Mas o artigo 29 mostra que na igreja nem sempre há só brilho. A verdadeira igreja não é uma igreja perfeita. Isso é um ponto muito essencial. Na aula passada aprendemos justamente sobre o dever de juntarmos a igreja, né? Juntarmos a igreja. E eu abordei um assunto que é justamente a questão de que algumas pessoas usam a desculpa da imperfeição das igrejas para então não se juntarem a elas. Eu não vou ser membro de igreja nenhuma. Por quê? Porque aí tem hipócritas, aí tem pessoas falsas, não é perfeita. E esse era justamente o argumento dos anabatistas, não é? Que também é um argumento de hoje. Então nós temos muitos anabatistas hoje também. Essa é a realidade, não é? O ponto aqui é para entender o seguinte, irmãos, que quando nós falamos da igreja verdadeira, nós não estamos dizendo que na igreja verdadeira só há brilho. A igreja verdadeira não é perfeita.
Nós aqui, enquanto manifestação da verdadeira igreja de Cristo, nós não somos perfeitos, nós temos problemas, não é? Nós temos pecados, falhas. Na época eram os anabatistas, então, que queriam uma igreja de pessoas perfeitas. A exigência é essa: para que eu seja membro dessa igreja, essa igreja tem que ser perfeita. Aí você devolve o questionamento para o infeliz, não é? Ô infeliz, mas você é perfeito? Para você exigir que a igreja seja perfeita? Entende? Isso não tem sentido algum. Embora que, se os irmãos não sabem, há grupos evangélicos, né, ou denominações, que têm essa teologia de dizer que nessa vida é plenamente possível chegar à perfeita santidade. O que eu tenho a dizer para esses irmãos é: vocês creem nisso? Cremos. Vai tentando. Porque eu admito que não dá. Certo? Não dá. Eu sou um pecador. Nós somos pecadores. Ok? Essa é a realidade nossa, nossa natureza. Não dá para ser perfeito nesse mundo. Não é? Dependemos da misericórdia de Deus. Essa é a realidade. Mas quem quiser saber o que é a igreja e onde ela está, não deve olhar demais para os membros da igreja. Se a prova final for olhar para uma comunidade cristã e então tentar achar, não é, uma comunidade que seja realmente plena, as pessoas não acharão igreja nenhuma. Esse é o fato. É impossível aqui neste mundo. Pois no meio dessa comunidade fiel, tem o joio. Tem os hipócritas. Essa é a realidade. Nem todos que estão ouvindo o Evangelho, domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, semana após semana, ouvindo, aprendendo, creem de verdade. Eu não posso julgar no coração de ninguém quais são as razões, as motivações. Podem ser outras que não sejam a fé em Jesus Cristo. Talvez alguém esteja na comunidade, em qualquer comunidade, porque ela se sente bem naquela comunidade, não porque crê em Jesus Cristo, não porque confia na obra perfeita de Cristo para salvar a vida dela, mas porque realmente se sente bem ali. Ali meus parentes estão ali, eu tenho amigos de muito tempo, é um pessoal mais jovem, é uma igreja mais jovem, então isso me agrada, eu me sinto alguém, eu me sinto encaixado em um grupo, e para mim isso, sabe, me satisfaz, socialmente falando me satisfaz, psicologicamente falando me satisfaz. Mas não crê, na verdade são hipócritas. Sem contar aqueles que se agarram ao tradicionalismo, se agarram às normas da comunidade, e aí eu tenho que dizer para os irmãos: se nós temos regras, princípios, se nós somos regidos pela palavra de Deus e, portanto, nós aplicamos isso por meio desses princípios, significa dizer que a nossa cultura não é difícil de ser absorvida. Entendeu? Então, não é difícil alguém se disfarçar de cristão. Na verdade é muito fácil. Se você começar a frequentar um culto cristão, você vai perceber que durante algum tempo você vai estar aprendendo hinos. Então, daqui a pouco você assimilou o hino, assimilou os salmos, daqui a pouco você assimilou o comportamento dos irmãos daquele culto. Você sabe que eles são reverentes, ou então se é numa comunidade diferente, às vezes eles são mais agitados, mas você tem toda essa dinâmica e a pessoa se acostuma a isso. Ela se acostuma com o linguajar, não é? Com a fala das pessoas, como elas se tratam, com os momentos, os eventos, aquilo que as pessoas realizam na comunidade. E uma vez que se adaptam a isso, não é? Ela consegue se disfarçar. Porque o que nós conseguimos ver é isso. Nós não conseguimos sondar o coração de ninguém. Então, portanto, às vezes, nós acabamos confundindo essa adaptação externa com uma conversão genuína. E às vezes só se revela lá na frente, né? Quando a pessoa ouve e não há fruto nenhum real em sua vida. Ela continua sem crer, ela continua sem entender a sua responsabilidade como cristão. Não é? Os hipócritas estão no meio dos fiéis. É o joio e o trigo. Se Cristo nos ensinou isso, por que alguém reivindica a perfeição da igreja? Se o Senhor disse que o joio é Ele quem tirará no final, às vezes, né, o Senhor, usando os seus oficiais, tira algum joio do meio do trigo, mas isso é raro. É quando um joio é muito alarmento, vamos dizer assim, né? Quando esse joio ele grita muito, ele faz muita zoada, então a gente percebe e tira. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes as pessoas ficam assim, incubadinhas, disfarçadas. Eu não vou falar alto demais para ninguém me perceber, mas eu estou aqui, não é? Na minha vida particular, ninguém vai ficar me fiscalizando em casa, então na minha casa eu faço o que eu quiser, eu penso o que eu quiser.
Mas com eles ali eu pelo menos demonstro o compromisso, não é? E aí vai enganando os irmãos, mas não engana Cristo, ele vai tirar o joio no final. Se Cristo ensinou isso, qual a razão dos anabatistas de exigirem lá no século XVI que as comunidades fossem fiéis? Veja, um irmão caiu, essa igreja é infiel. Como assim? Isso não tem sentido, não é? Não tem sentido. Mas quem quiser saber o que é a igreja e onde ela está, então não deve olhar para os membros da igreja, pois no meio deles há hipócritas. É até possível que entre os ministros da palavra, os ministros no geral, né, os presbíteros, os pastores, os diáconos, hajam hipócritas também. Será que é suficiente para nós confiar de que porque eu sou um pastor, significa dizer, mas você tem muito conhecimento da palavra de Deus, não é? Então você é um homem de Deus, está à frente da obra. Significa dizer que isso é aquilo que é de mais confiável para que alguém me tenha como um homem de Deus de verdade? Porque eu prego, porque eu ensino, porque eu consigo fazer de maneira mais técnica? Isso não é prova que eu sou um crente. Mais uma vez, eu posso ser apenas um profissional sobre isso. É possível que alguém seja um profissional, ou seja, se adapte mais uma vez e entenda como funciona e então reproduza isso. Não a essência, mas aquilo que é externo. Então, até mesmo entre os presbíteros, os diáconos, os pastores, pode haver hipócritas, e temos visto aí o exemplo, né? Hoje em dia é mais difícil de esconder as coisas, porque a internet está aí para poder as pessoas usarem de maneira autônoma para denunciar mesmo, e estamos vendo exemplo de líderes cristãos que são um bando de psicopatas, essa é a realidade. Passaram muito tempo liderando a igreja, mas não passavam de psicopatas, enganadores, não é? Charlatões, mentirosos, até assassinos. Até isso tem, não é? Esse é um ponto muito, muito, muito importante. Cristo, então, ele fala sobre os hipócritas, e ele usa um termo aqui importante no Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 1 a 3, diz bem assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei guardar, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Ele estava falando dos fariseus e dos escribas. Não estão vendo? Vocês estão vendo aqui esses líderes de Israel? Veja, quando eles estão ensinando para vocês a Torá ou a lei, quando estão ensinando para vocês aquilo que foi dito por Moisés, então obedeçam o que eles estão dizendo. Por quê? Porque se eles falam a palavra é a verdade mesmo na boca deles. Mas não procurem se espelhar na vida deles, porque eles são todos hipócritas. Eles falam da lei, mas eles não amam a lei. Eles não vivem de acordo com a lei. Pelo contrário, o que eles fazem para se sobressaírem sobre os outros, eles usam a lei para condenar as pessoas. É o que eles fazem, não é? O que então, irmãos, devemos considerar? Conforme o artigo 29, devemos considerar o corpo e a comunhão da verdadeira igreja, ou seja, devemos avaliar a igreja como organização dos seus membros, pois eles não determinam o rumo da igreja. Os documentos oficiais da igreja são decisivos, ou seja, as confissões dela, em que diz o que é para ela o significado da palavra de Deus. Então, isso é importante, não é? Quando nós pensamos na confessionalidade da igreja, para nós é importante também distinguir a igreja justamente por sua confessionalidade. Então, os nossos documentos confessionais, eles são decisivos. Por quê? Porque eles são a expressão da fé da igreja. Ali, nós vamos saber se aquilo que nós cremos de verdade é compatível com a palavra de Deus. É o que a Escritura ensina. Então, veja como é importante essa confessionalidade. Desconfie se alguém disser bem assim: nós somos uma comunidade que não tem confissões. Por mais que seja incomum até hoje, infelizmente, que igrejas tenham confissões, mas desconfie de igrejas não confessionais, que dizem bem assim: não, o princípio da reforma é só a Escritura, eu não preciso de confissões algumas, ok? Então nós temos só a Bíblia e isso basta. Ora, qualquer seita usa a Bíblia, qualquer seita usa a Bíblia, a mesma que a nossa, e assim reafirmam suas loucuras. Então a confessionalidade é algo muito importante também para aprendermos a distinguir essa igreja. Agora vamos dar uma ênfase às marcas da verdadeira igreja. A primeira e decisiva marca da igreja é a pura pregação do Evangelho, quer dizer, a pregação fiel, a pregação sincera, não é?
Pregações não podem transmitir a opinião pessoal do pregador, mas devem transmitir a mensagem do Evangelho. A igreja precisa ouvir na pregação a voz de Cristo, seu pastor, não é? Como ela conhece o Evangelho. Assim acontecerá o que Jesus Cristo diz. E elas, isto é, as ovelhas, o seguem porque eles conhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. João capítulo 10, verso 4, não é? B e verso 5 também. Então, observando essa primeira parte, não é? Essa primeira marca tão importante da verdadeira igreja. A verdadeira igreja, uma verdadeira igreja, ela prega, não é? Ela tem a pregação pura do Evangelho. Se nós analisarmos essa marca aqui, vamos perceber, e aí eu não vou citar mais uma vez nenhuma denominação, mas vamos perceber que um monte de grupos ou denominações cristãs caem. Eu já ouvi em seminário dizerem que a pregação mais perigosa e, portanto, que não deve ser usada é a pregação expositiva. Eu fiquei assim, né? Como é que pode uma coisa dessa? E que tipo de pregação eu tenho que pregar na igreja? Porque, sinceramente, se eu tenho que ir ao púlpito para anunciar a minha imaginação e não a palavra do Senhor, ou seja, não expor o texto sagrado, eu não estou pregando a palavra de Deus. Eu estou pregando, na verdade, as minhas próprias ideias, a minha própria imaginação, o que está no meu coração. E a coisa mais comum que nós temos no evangelicalismo brasileiro, infelizmente, é a infidelidade com relação à pregação. E por que os pregadores modernos não querem pregação expositiva, por exemplo? Porque pregação expositiva dá trabalho. Você tem que passar a semana todinha estudando. Entendeu? Você tem que estar lendo o texto. Você quebra a cabeça para entender a mensagem do texto muitas vezes. Você tenta realmente buscar aplicações, a compreensão do texto, na tentativa de transmitir fielmente o que Deus disse, não o que eu quero, não o que eu penso. E tudo isso é trabalhoso. É muito melhor ficar fazendo culto todos os dias da semana, se enchendo de atividades na comunidade, não ter tempo para nada, e então no final de semana, na hora do culto, como eu já tive experiência com pessoas assim, não é? Nem sabia o texto. Eu participei de um contexto aí de uma comunidade, há muitos anos atrás, não é? Onde o líder da comunidade, o pastor, ele não lia a Bíblia em nenhum dia da semana. Essa era a realidade. Como eu era um dos obreiros principais ali, e gostava de estar lendo a Bíblia, porque eu aprendi numa igreja mais tradicional, diga-se de passagem, ele nem lia nada. Na hora do culto, na hora, ele chegava bem assim: obreiro Ademir? Aí eu: pois não, pastor. Ele me chamava, aí: vem aqui. Ele abria a Bíblia assim e falava bem assim, ó: procura um versículo para mim que fala sobre amor. Aí eu ia lá procurar um versículo: ó, esse aqui fala sobre amor, pastor. Aí ele ia lá, lia o versículo e começava a falar sobre dinheiro, né? Sobre amor não, sobre amor ou dinheiro, só se for. Então assim, isso infelizmente é muito comum. Uma igreja que não preserva a pura pregação do Evangelho é uma igreja infiel. Eu não estou dizendo que é uma igreja falsa, certo? Porque às vezes falta pastores fiéis, pregadores fiéis, mas a igreja procura lutar ainda por isso. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que aquela comunidade não está sendo fiel nesse sentido, porque lhe falta a pregação do Evangelho, certo? Isso de fato é muito importante. E se falta a pregação do Evangelho, o que falta na igreja? João 10, Cristo vai ensinar que as suas ovelhas ouvem a sua voz. A voz de Cristo deve ser ouvida na pregação. Ou seja, se a pregação é fiel, se a pregação expõe aquilo que Cristo ensinou, a sua revelação, então a voz ouvida nos corações dos fiéis não é a voz do pastor humano, mas do grande pastor Jesus Cristo. Porque a palavra é dele. Esse é o ponto essencial aqui. Não é? Se uma comunidade não valoriza isso, não ama a pregação e não quer fidelidade para isso, não investe nos seus pastores, nos seus oficiais, não exige que eles estudem, não é? Essa comunidade está sendo infiel nesse sentido. Isso é muito importante, irmãos. Não pode haver pregação fantasiosa na igreja de Cristo. E um detalhe: a palavra de Deus é alimento para a nossa fé também. É alimento. E nós temos aprendido, não é, como o alimento é importante para nós. Não só para nos manter a vida, não é? Naturalmente nos mantém a vida, mas o alimento, ele nos ajuda a termos qualidade de vida, a nos dar força, a desenvolver realmente o nosso corpo. O alimento tem uma função muito importante. Não é só encher o bucho e está resolvido, não. Tem funções realmente maravilhosas, necessárias para o nosso desenvolvimento no sentido geral. A palavra de Deus é alimento.
Imagine que alguém está comendo um alimento ruim, não é? Um alimento envenenado. Isso não vai ser fatal para a pessoa? A pessoa vai morrer. Ela come um alimento com veneno, ela vai morrer. Pois bem, a pregação infiel é um alimento venenoso. É um alimento venenoso. Foram de púlpitos infiéis que muitas seitas se originaram. A pregação infiel é um alimento venenoso. Venenoso. E pode sim ser fatal para muita gente. A falta de fidelidade de pregadores em abrir suas Bíblias para não anunciar Cristo, mas ficarem com histerias e delírios, não é, de espiritualidade e falando ou profetizando, supostamente é claro, dizendo que Deus está falando no meu ouvido, fechando as Escrituras Sagradas, sendo que ela é a palavra de Deus, pode trazer muito mal, e tem trazido. Nós vemos aí o contexto, não é? É um alimento envenenado que pode ser fatal para esses que ouvem, para os cristãos, não é? Por isso, então, a primeira marca que distingue uma verdadeira igreja de uma falsa igreja é a pregação pura do Evangelho, a pregação completa do Evangelho, não é? De maneira que as ovelhas, elas ouvem a voz do pastor Jesus Cristo, estão sendo pastoreadas por Jesus Cristo, não é? E são fortalecidas nele, com essa palavra. A segunda marca que nós temos então, veja como é importante, né? Uma verdadeira igreja, quando prega essa palavra de verdade. A segunda marca, então, refere-se justamente à administração, não é, dos sacramentos. A pura administração dos sacramentos. Os sacramentos não foram invenções da igreja. Embora que a instituição antiga romanista inventou os sacramentos. Mas Cristo deu 2 sacramentos à igreja. Aquela instituição, não é, tem 7 sacramentos, colocou mais 5, não é, para complementar alguma coisa, não sei o que, mas colocou mais sacramentos. Como diria um Kiko ou um Chaves ou uma Chiquinha no seriado, da parte de quem? Tipo, quem foi que ordenou isso? Da onde vem a autoridade daqueles 5 sacramentos a mais que eles têm ali? Se Cristo instituiu 2, batismo e Santa Ceia. Então, uma igreja fiel, ela não só prega o puro evangelho, mas ela mantém e administra puramente os sacramentos. E quando nós falamos de administrar de maneira pura os sacramentos, não nos referimos apenas à quantidade de sacramentos, batismo e Santa Ceia, ou seja, 2 sacramentos, mas também da maneira correta, reconhecendo como sacramento. É estranho e não é fiel de jeito nenhum quando uma comunidade cristã, ela nega que aquelas instituições de Cristo são sacramentos. Há muitas comunidades que tratam batismo e Santa Ceia como meras ordenanças. E isso é infiel, porque são sacramentos que Cristo nos deu. Não é? Não é simplesmente para ter um ritual ordenado que não tem um significado maior para nós. Tem um significado e nós participamos. Ou seja, eles externam uma realidade espiritual. Eles são a própria palavra ilustrada. O que os sacramentos são? A palavra de Deus ilustrada. Entende? E deve haver uma compreensão correta disso. Se a pessoa vai olhar para o batismo e não entende a natureza do batismo, toda pergunta que vier depois disso não tem o menor sentido, né? Então, eu rejeito o pai do batismo. Você sabe por que você rejeita o pai do batismo? Antes de você rejeitar, me responda primeiro o que é o batismo. Resolva isso na sua cabeça primeiro. Vá às Escrituras, entenda a natureza do batismo e aí você volta e a gente conversa. Simples assim. Porque há muitos que rejeitam e nem entendem o que o batismo é. É mais ou menos assim, é a teologia do não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Tem que entender, tem que estudar, tem que ir à Escritura para compreender a natureza do sacramento do batismo. Assim também, não é? Quando se fala da Santa Ceia, a Santa Ceia não é uma reunião para um memorial apenas. A Santa Ceia é um memorial? É, mas ela é muito mais do que isso. Nós não apenas lembramos de Cristo, nós participamos dele. Olha a diferença, o peso que isso tem na nossa vida. Não é só lembrar, é participar dele. Então há muito ensino sobre a Santa Ceia como sacramento.
Quando se nega isso, não está se usando o sacramento de uma maneira correta e fiel. Isso é importante. Então nem devemos acrescentar sacramentos, porque Cristo é que institui os sacramentos, e nem também devemos dar um outro sentido que a Escritura não dá para os sacramentos. Isso é infidelidade, irmão. E isso é infidelidade. Então nós temos a palavra ouvida e a palavra vista. A maneira como Deus nos abençoa, ela é audiovisual, é a ver, não é? É audiovisual. Ou seja, o Senhor fala por meio de sua palavra, para nós ouvirmos a sua palavra, e nos dá os sacramentos para vermos a palavra ilustrada. Essa é a função dos sacramentos, não é? Vermos a palavra de Deus. Por isso que na hora da ceia, por exemplo, ou na hora de um batismo de um dos nossos filhos, não é? Nós pregamos sobre, nós relembramos a aliança. O ato é revestido de pregação, de doutrina. Não é um ato vazio. Temos que ser alimentados, não é, de maneira completa, porque os sacramentos e a palavra são meios de graça dados à igreja. Inclusive é uma das respostas que respondemos à nossa pública profissão de fé. Nós prometemos usar fielmente os meios de graça, a palavra e os sacramentos. Não é? É assim. Uma verdadeira igreja, ela não abandona o significado dos sacramentos. Certo? Isso é importante também. E, finalmente, a terceira marca é o exercício da disciplina eclesiástica para castigar os membros. Quer ouvir um palavrão? Excomunhão. Não é? Excomunhão. Excomunhão para evangélicos do século XXI é um palavrão. É a coisa mais terrível do mundo, é a prova de que Deus não ama e de que a igreja também não ama, se alguém for excomungado de uma comunidade cristã. Esse é o palavrão do século XXI para muitos cristãos. A igreja, não é, precisa compreender sempre que isso deve ser mantido como uma regra fixa na igreja, não é, como uma marca de uma igreja verdadeira. Estamos ouvindo aos domingos à noite, não é, de maneira alternada, uma exposição na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E vamos aprendendo ao longo das exposições os vários problemas, não é? E como Paulo deu resposta a tais problemas, então serão aplicados a nós também, a nossa situação aqui. Mas no capítulo 5 de 1 aos Coríntios, Paulo ordena que os oficiais da igreja excomunguem uma pessoa que está legitimando o pecado. Não era o caso de alguém que cometeu o erro, ele pecou, mas se arrependeu, largou com que ele estava, não é? Largou o seu ato pecaminoso, abandonou o pecado e estava em disciplina na igreja até ser restituído à Santa Ceia. Não, era alguém que na comunidade estava vivendo na prática do pecado. Todos sabiam, e ninguém fazia nada. A pessoa estava realmente escandalizando o evangelho, escandalizando a igreja, era uma coisa terrível, séria, não é? E Paulo ordenou, ele tem que ser excomungado da igreja. A expressão da excomunhão que Paulo usa é seja entregue a Satanás, mas é justamente isso, é ser excomungado da igreja, tem que ser tirado, não é, da comunhão da comunidade, precisa acontecer isso. E isso é uma marca de uma igreja fiel. Uma igreja fiel, não é, vive para a glória de Deus e, portanto, quer obedecer aos seus mandamentos. Se uma comunidade diz que é fiel e ela rejeita a disciplina, a prática da disciplina, eu acho que isso é uma coisa é muito antiga, isso é coisa da Idade Média. Esse tipo de atitude, esse tipo de fala caracteriza uma comunidade infiel, completamente infiel, não é? Então a marca de uma igreja verdadeira também, a terceira marca é justamente a disciplina. É disciplina. Mas qual é o objetivo então, não é, da disciplina? Nosso artigo nos fala aqui, que é justamente condenar a prática do pecado. Nós temos objetivos pastorais com isso, claro, não é? Temos objetivos pastorais com isso. O desejo nosso como comunidade deve ser sempre esse, que quando chegar ao ponto terrível de alguém ser excomungado de uma comunidade, o desejo que tem que haver nos oficiais e na comunidade em si, deve ser que aquele irmão se arrependa, mesmo que chegue a ser excomungado, que depois ele se arrependa e retorne à igreja. Tem que ser o desejo, mas tem que ser feito. Tem que ser feito.
Lembre-se que nós temos que viver para a glória de Deus, não é? E a igreja é uma manifestação, ainda que imperfeita nesse tempo, do reino de Deus. E, portanto, como manifestação do reino de Deus, não pode tolerar e legitimar o pecado. Tem que combater o pecado. Mesmo que membros da comunidade caiam, todos têm que ouvir, não é? Sobre a mensagem do arrependimento, sobre o juízo de Deus. Tudo tem que acontecer na igreja, não é? Imagine, você está numa comunidade que os irmãos eles não querem, não, a gente não gosta de um pastor que pregue, que exorte a igreja, né? Um pastor que só fica falando de juízo, que só fica falando de arrependimento, de lei, de mandamento, de condenação. Isso não combina com a graça, não é? Não, isso é a graça. Espera só um minutinho, pessoal, que está no YouTube aqui, viu? Começou me perdoa a expressão, a nojeira política, né? Aí tem que esperar. Voltamos à programação, né? Então o que acontece? Tem que ser mantida então a palavra de Deus, não é? O Senhor deve ser honrado nesse sentido, porque esse é o propósito. Primeiro, glorificar a Cristo, não desonrando a sua aliança, e também, não é, o desejo de que o pecador se arrependa. E a comunidade, né, cristã que quer ser fiel não deve, nesse sentido, achar ruim ouvir a exortação de seus pastores. Pelo contrário, a exortação ao arrependimento é uma demonstração do amor de Cristo pelo pecador. Pelo pecador. Entende? Exortação de Cristo. Muitos usam o contexto daquela mulher pega em adultério, em flagrante adultério, para dizer bem assim que a igreja condena, mas Cristo perdoa, né? Usam o exemplo da mulher que foi pega em adultério, em flagrante adultério, não é? As pessoas deveriam ler o texto para ficar fantasiando, porque Cristo, ele, na verdade, rebate a hipocrisia dos demais que queriam a condenar. E ele pergunta no Evangelho: onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Ela respondeu: não, Senhor. E ele disse: eu também não te condeno. Mas o que ele diz depois? Vai e não peques mais. A exortação ao arrependimento é a palavra de Cristo, pelo bem do pecador, por amor ao pecador, não é? Mas, irmãos, qual o objetivo então de falar sobre as marcas também dos membros da igreja? Uma vez que falamos já sobre as marcas da igreja, não é? Então, a pregação do evangelho, a pura pregação do evangelho, a correta administração dos sacramentos e também a disciplina eclesiástica. São 3 marcas, não é? Que caracterizam uma igreja fiel, uma igreja verdadeira. Mas por que falar também das marcas dos membros da igreja, não é? E não somente da organização. O objetivo é cortar 2 opiniões erradas a respeito da igreja. Então, observemos. Primeiro, os membros da igreja podem estar tão contentes com a pureza da pregação, dos sacramentos e da disciplina, que se esquecem de que tudo isso será inútil se os membros, não é, da igreja não mudarem ou não se corrigirem. Então, veja, isso pode acontecer, não é? Uma comunidade se manifesta como uma igreja fiel, tem essas marcas, estão lutando e legitimando o que é certo, a palavra de Deus, porém, há membros nessa comunidade que estão conformados, tudo funciona muito bem aqui. Então, existe a pregação fiel, sim, existe o sacramento de maneira correta, também há disciplina, e essa pessoa se conforma com isso, mas não tem uma atitude diferente de sua própria vida e seu coração. Então, interiormente, não é, essa pessoa está conformada com isso e ela não se arrepende. Ela está vendo funcionando. Ok, funciona muito bem. Eu faço parte de uma igreja fiel. A pergunta é: você é fiel? Entendeu? Primeiro nós falamos com a comunidade, agora sobre os membros, não é? Assim haverá a situação perigosa que havia na igreja de Éfeso, por exemplo, em Apocalipse capítulo 2, verso 1 a 3, eu vou ler aqui. Qual a situação perigosa que havia na igreja de Éfeso?
O Senhor fala àquela igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Só essa primeira parte. Observe todas as qualidades que o Senhor descreveu daquela comunidade. Todas. Vocês são fiéis em que sentido? Vocês lutam contra as heresias, vocês não aceitam os líderes falsos, vocês veem e vocês repreendem e vocês os expulsam. Isso é ok, isso é muito bom. O Senhor elogia, não é, a atitude perseverante, não é, e fiel em termos de doutrina e de prática, no sentido geral da instituição daquela comunidade de Éfeso. Mas o que o Senhor diz? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, por tudo aquilo que nós podemos observar em uma comunidade como característica de uma igreja fiel, como marcas de uma igreja fiel, não é? Ainda assim, cada membro em particular deve vigiar, deve procurar aplicar essas verdades ao seu coração e não confiar, porque eu estou numa igreja reformada. Uma igreja reformada tem uma doutrina peculiar, fiel à palavra de Deus. Então, eu estou confiado que eu sou membro de uma igreja reformada. Isso é uma ilusão. Que bênção é poder estar congregando uma igreja reformada. Amém? Mas cada um em particular deve vigiar com relação a isso. E a nossa vida diante de Deus, pessoal, será que eu estou apenas vislumbrando isso, aproveitando o status, não é, de uma igreja reformada ou de uma comunidade cristã qualquer, mas interiormente eu sou alguém que não confia no Senhor e estou frio em meu relacionamento com Ele? Esse é um alerta importante, irmãos. Não é? Não devemos confiar apenas no benefício externo da igreja. Portanto, a situação está ruim quando a pregação e os sacramentos e a disciplina vão bem, enquanto os membros da igreja não mudam. Entende? A situação está ruim quando tudo em termos de marcas funciona muito bem, mas os membros pessoalmente não mudam. A situação está ruim quando a pregação e os sacramentos e a disciplina não têm nenhum impacto real na vida dos membros da igreja. Eu posso pregar aqui durante mais 10 anos. Se não houver impacto real na vida de vocês que ouvem o Evangelho, se não houver transformação real nesses que estão desfrutando, não é, de uma comunidade fiel, uma instituição fiel, não é? Pessoalmente, de nada adiantará. Não é? Vamos ouvir muito, mas a transformação que vem por esse ouvir, por essa palavra, não acontecerá. Que fruto há então? Que fruto? Não é? Isso realmente é muito perigoso. Mas o artigo 29 deixa claro que ser membro da igreja em si mesmo, então não é suficiente, embora muito importante e necessário. Outro perigo é que se espere dos membros da igreja que sejam perfeitos. Muitos dizem que evitaram ou até abandonaram a igreja devido às suas experiências decepcionantes com cristãos. E aí eu mando um recado, talvez não para vocês, mas para outros, não é, que estão de repente acompanhando, ou quem vai acompanhar de repente algum dia, ouvir essa lição, essa aula. Toda desculpa que alguém que desviou-se da igreja, tudo que uma pessoa argumenta porque está afastado da igreja, porque pisaram no meu calo, porque me magoaram lá dentro, porque eu fui com sinceridade, mas ouvi uma coisa que não me agradou, porque o pastor deu um grito em mim, porque o filho do pastor me deu um cascudo, porque me deram um beliscão. Você pode inventar a desculpa que você quiser, nada justificará o fato de você abandonar o povo de Deus. Está pecando. Qualquer um que se afaste. E nem vai adiantar você, mas eu tenho doutrina. Azar o seu. Para que serve a doutrina? Para que serve o conhecimento se você não está reunido com o povo de Deus? O que o Senhor ensina em sua palavra, que você diz conhecer tanto? Que nós não podemos deixar de congregar. Então se afastar é uma atitude rebelde. E não adianta usar justificativas.
Ah, mas eu não consigo, não é possível, a igreja eu não consigo confiar, eu não confio em liderança, eu não confio em instituição nenhuma. Você, a pessoa que está vivendo desse jeito, ela está vivendo em rebeldia contra o Senhor, porque a ordem de congregação e de viver debaixo de ordem como ofícios é do Senhor. Não é da própria comunidade, é do Senhor. A existência da igreja é a ordem de Cristo. Simplesmente isso, não é? Então não há desculpas. Qualquer um que estiver fazendo isso está sendo rebelde contra Cristo. Ok? Não é? Estou já acabando, meus irmãos. Porém, o artigo 29 não diz que os verdadeiros fiéis, então, são super-homens. Mesmo que procedam como cristãos, eles ainda têm grandes fraquezas. E por isso sempre recorrem ao sangue, à morte, ao sofrimento e à obediência de Jesus Cristo. Esse não é o nosso grande consolo, não é? Nós sabemos que somos pecadores, falhamos em nossa missão. Isso, quando nós somos fiéis a Cristo, isso nos machuca, porque nós não queríamos falhar em nossa missão. Mas, como cristãos genuínos, se nós realmente confiamos no Senhor, nós temos recurso. E não é se afastar da igreja. É olhar para Cristo como nosso advogado no céu. Ou seja, estamos passando por lutas, por dificuldades. Minha fraqueza não é razão para me afastar do povo de Deus, mas é razão, primeiro, para que eu me proste aos pés de Cristo e clame a sua misericórdia, que eu apele para isso, que eu busque ao Senhor Jesus Cristo, porque essa é a palavra que temos dele. 1 João 2, verso 1 a 2. Ora, os apóstolos não pressupunham nem a si mesmos como santos, nem mesmo os membros da igreja, mas anabatistas antigos e modernos querem fazer isso. Mas a palavra do Senhor nos diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Temos que lutar contra o pecado. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, né? Mas ainda pelos do mundo inteiro. Cristo, então, não é o nosso advogado, e devemos apelar para Ele em nossas fraquezas. Quando o crente está se sentindo fraco, não é? Mal, triste, a porta que lhe é aberta em sinceridade para o seu bem não é a porta do mundo. Ele vai para lá porque quer. Mas Cristo não abandonou esse crente. Então, essa pessoa que é membro de uma comunidade, que está passando por dificuldade, por conflitos internos, não importa o que, ela vai sair da comunidade porque quer e depois vai ficar inventando desculpas, porque só são desculpas. Porque a realidade é que a igreja não está de braços fechados ou de portas fechadas, não é? Mas está de portas abertas para essa pessoa. E o próprio Cristo continua ali, intercedendo por sua igreja. Então, qual é a atitude de alguém quando está passando por tal situação? Vá aos pés de Cristo e se humilhe. Não é? Se humilhe. Acusar a igreja de erro não vai deixar você melhor diante de Deus, não. Isso é um fato. Bem, pessoal, eu resolvi então aqui gravar, certo, as últimas partes da aula que foi ministrada ontem, né, no dia 16, quarta-feira, né? Eu estava fazendo a transmissão da aula na Confissão Belga, ok, na Igreja Reformada de Defesa da Fé, a transmissão aqui pelo YouTube, mas começou, né, esse período político e então as carreatas começam, entendeu? E nessa hora, a gente já sabe, nessa hora não tem pandemia que segure, não é, carreatas políticas. Essa é a realidade, né? É um período muito chato que nós temos em todo o Brasil, mas principalmente no Nordeste. No Sertão, para ser mais específico, esse período é realmente chatíssimo, não é? Muito desrespeitoso, contexto de cidade pequena e o pessoal faz muito barulho, não se importa com comunidades cristãs, não importa, né? Então, basicamente, eles não perguntam e não querem saber se isso vai incomodar ou não. Simplesmente é o momento deles fazerem os seus festivais religiosos políticos, né? E isso é o que acontece aqui. E então atrapalharam a aula, eu não pude completar. Tentei até, mas não teve como. Muito barulho, muita zoada. E então eu quero complementar então a aula de ontem e já postar, né? Porque para os irmãos terem acesso, né, a todo o conteúdo, tá bom? Então vamos lá para o ponto 6 da nossa lição. A falsa igreja. Não é pouca coisa dizer que uma igreja é falsa. Por isso deve ser bem claro o que este juízo significa e não significa.
É um mal-entendido pensar que esse juízo, falsa igreja, implica num juízo direto sobre todos os membros de tal igreja. E o mal-entendido se torna ainda pior quando se pensa que todos esses membros são falsos no sentido de mentirosos e infames. Assim, a falsa igreja seria uma igreja cheia de gente falsa. É necessário, portanto, examinar o que significam as palavras falsa e igreja. Então é um ponto muito importante compreender que não estamos fazendo juízo sobre indivíduos, ok? Para ficar bastante claro, às vezes nós temos que realmente olhar para uma comunidade que oficialmente promove falsas doutrinas, ou no caso heresias, não é? E uma prática estranha, e reconhecer, não é? Pelas faltas das marcas que demonstram o que é a igreja verdadeira, né? Que essa igreja está sendo falsa realmente, ok? Mas isso não implica em que nós possamos olhar para os membros da comunidade e julgá-los, tá bom? Julgar esses membros. Então é um ponto importante, temos que tomar cuidado para não fazermos juízo temerário, né? Isso é muito importante mesmo, tá? Então, falsa igreja é uma referência justamente à organização. Comecemos com a palavra igreja. Assim como no caso da verdadeira igreja, devemos distinguir entre a falsa igreja como organização e os seus membros. Falsa igreja é um juízo sobre a organização, não sobre os membros de tal igreja. Podemos chamar doente um corpo enquanto alguns órgãos ainda estão funcionando. Então a analogia aqui realmente é muito clara, né? Quando nós falamos que alguém está doente, o corpo está doente, não significa dizer que todos os órgãos pararam, não é? Senão a pessoa estaria morta, entende? Então, ainda que a pessoa esteja doente, há com certeza órgãos saudáveis nessa pessoa ainda. Então é basicamente essa a ideia, entendendo a instituição, a comunidade como sendo um corpo, não é? E observando que seus membros, não é? Nem todos estão doentes assim, há fiéis ali dentro também. Assim também podemos chamar falsa uma igreja, enquanto nela ainda há verdadeiros fiéis e até pastores que pregam conforme a Escritura e que advertem para ajudar a recuperar a igreja doente. Então, em muitos casos, ainda há irmãos que estão tentando, não é, de alguma maneira, chamar a atenção para as Escrituras. Há pastores no meio dessa comunidade que são fiéis, apesar da instituição não ser, não é, e estão tentando de alguma maneira lutar para levar as pessoas ao conhecimento da palavra de Deus, não é? Isso pode acontecer. Basicamente, quando nós conhecemos, por exemplo, a fé reformada, não é? Nem todos já cresceram em um ambiente de cultura reformada. Meu caso é assim, né? Eu nem sempre fui pastor reformado. E, obviamente, eu comecei a conhecer a fé reformada e crer e até pregar muito antes de sair da comunidade que eu estava, certo? Que era bem diferente, né? E, portanto, mesmo que a comunidade tivesse doutrinas completamente distintas das reformadas, ainda assim eu já estava pregando ali. E isso teve uma boa repercussão na igreja, certo? Então é importante compreender isso. A igreja acabou passando por reforma também, não é por causa da palavra do Senhor, a palavra de Deus. E nesse contexto eu ainda não era um pastor reformado, não é? Mas estava procurando realmente dar ênfase às Escrituras, e isso realmente trouxe mudanças na minha vida pessoal e também na comunidade. Agora, um ponto muito importante que não pode ser descartado. Esses fiéis estão lá contra a vontade de Deus, não é? Mas, e disso se trata aqui, assim como os órgãos não podem evitar que o doente seja declarado doente. Assim também esses fiéis não podem evitar que a igreja deles, como organização, deva ser chamada falsa, pois ela não faz ouvir a voz do bom pastor, despreza os sacramentos e persegue os fiéis que abertamente lhes dizem a verdade. Então, é importante uma questão, um ponto aqui, né? Pensando no século XVI, né, nós podemos observar que alguns daqueles que estavam na Igreja Católica Romana, né, ao ouvirem o Evangelho, ao ouvirem a exposição da Escritura, eles sim tiveram convicção de que a fé reformada, não era falsa. Pelo contrário, eles estavam ensinando a verdade. Eles reconheceram a verdade na pregação reformada. Porém, mesmo assim, eles escolheram permanecer dentro da igreja de Roma. Eles não quiseram se desligar de tudo aquilo que eles estavam acostumados, mesmo sabendo que estava errado
e mesmo observando que os reformados estavam pregando a verdade, ok? Tais pessoas estão lá, não é? Contra a vontade de Deus, contra a ordem de Deus. E pegando esse exemplo, nós podemos trazer justamente para aqui, para nós hoje, para o nosso contexto. É muito comum observar hoje também que pessoas, não é, que têm conhecimento da palavra de Deus suficiente para compreender que as comunidades, não é, em que participam, a comunidade que participa ali, não é, está desviada do caminho da verdade. Por quê? Porque não anuncia essa doutrina, porque não tem ênfase na palavra de Deus, não é? E acaba que essa comunidade não tem essas marcas de uma verdadeira igreja. Por exemplo, uma vez que essa comunidade não prega o puro evangelho, não é? Não expõe as escrituras, mas os seus líderes, não é? Normalmente nessa instituição pregam uma pregação fantasiosa, um achismo, não é? Sobre a Bíblia, então essa comunidade não está manifestando essa primeira marca, que é justamente a pura pregação, e portanto ali eles não têm o ouvir, não é, a voz do bom pastor, por meio da pregação fiel, certo? Eu perguntaria então, se esse membro dessa comunidade que tem convicção, não é, da verdade, que sabe que tem que na igreja ver a pregação pura do evangelho, não é, e tem até opção, né, para poder congregar em uma comunidade realmente reformada que a pessoa reconhece mesmo, não é? Eu perguntaria, se aí você não tem uma pregação bíblica, uma pregação fiel, expositiva, o que você está fazendo aí então? Por que você quer ser chamado de cristão reformado ou cristão fiel? E por que você não quer que se diga da comunidade que você faz parte que ela é falsa, se você sabe que aí falta a pura pregação do evangelho? O que você está fazendo aí então? É um questionamento importante, não é? Nessa comunidade também, a pessoa pode perceber que não existe a correta administração dos sacramentos. Embora hajam apenas 2 sacramentos, o que é o certo, não é, batismo e Santa Ceia, ainda assim, nessa comunidade, esses sacramentos, não é, instituídos por Deus, ordenados por Deus, por Cristo, não são reconhecidos como sacramentos, mas como meras ordenanças vazias. A ceia, ou o batismo primeiro, né, é simplesmente uma ordenança, apenas isso, uma ordenança para aqueles que confessam o nome em Cristo, confessam o nome de Cristo. E a ceia, nesse sentido, é apenas um memorial. Ora, essa maneira de interpretar ou de compreender os sacramentos é errada, não é? Porque não é, nesse sentido, não são sacramentos, não é apenas ordenanças. Então, se a pessoa entende, porque ela já ouviu a pregação reformada, ouviu a doutrina reformada e sabe exatamente o que é a verdade, não é? E está numa comunidade que não ensina os sacramentos dessa forma e não administra corretamente por conta disso, o que essa pessoa está fazendo lá? Se essa comunidade também, não é, não manifesta essa segunda marca de uma igreja verdadeira. E a última marca, então, pensando nesse sentido, imagine então que dentro dessa comunidade, não é, a pessoa, porque conhece a verdade e porque tenta falar a verdade, ela é censurada pelos seus líderes, não é? Então a pessoa está ali tentando às vezes conversar com um pastor, com um presbítero, com um irmão ali, dizendo assim, olha, vocês não acham que deveriam, assim, para o bem da igreja, vocês já ouviram falar sobre a pregação expositiva, sobre a pregação da palavra de Deus dessa forma, não é? Por que vocês não procuram estudar um pouquinho mais, não é? E pregar, anunciar o evangelho? E ouvir de repente, olha, é o seguinte, aqui não é uma igreja reformada, entendeu? Aqui todo mundo sempre pregou assim, entendeu? O importante é que Deus fala aos nossos corações, no nosso estilo de pregação, não é? Então, por favor, não fique exigindo isso, porque aqui a nossa comunidade é diferente, não é? Eu perguntaria mais uma vez, o que você está fazendo aí? Não é? Você vai falar sobre a ceia, sobre o batismo, e a pessoa também simplesmente rejeita e até demoniza, por exemplo, o batismo reformado, bíblico, né? E vai dizer bem assim, olha, esse batismo reformado aí é um batismo herege, é um retorno à Igreja Católica Romana, porque eles batizam crianças, isso é um absurdo, não é? E você já antenado, porque já está estudando, você não está sendo um hipócrita também, mas estudando a palavra de Deus e sabe muito bem a situação. No meu caso era assim, né? Antes de assumir a fé reformada, não é, oficialmente, como uma comunidade, não é, eu pessoalmente já entendia o pedobatismo, não é, a doutrina da aliança,
e cria nisso. Mas eu não podia aplicar na comunidade, porque embora eu fosse o líder, eu teria que passar por todo um processo longo de explicação, de pequenos debates, de discussões, não é? E de ouvir questionamento dos membros. Isso era necessário para que houvesse essa reforma na igreja, certo? Mas essa pessoa está numa outra situação, ela não é líder da igreja, é um membro que já reconhece a doutrina reformada como correta, mas está ouvindo até na sua comunidade local que eles abominam os sacramentos tal como nós ensinamos. E a pessoa sabe que estamos ensinando certo. Eu perguntaria mais uma vez, o que está fazendo aí? Não é? Porque a terceira marca é justamente, ok, essa perseguição, no caso a disciplina eclesiástica, não é? E essa marca contrária da igreja falsa é perseguir aqueles que buscam essa fidelidade, não é? É chamar os irmãos que procuram viver de maneira santa, não é? Os irmãos que procuram dizer que são pecadores, são miseráveis, que dependem exclusivamente da graça de Deus, não é? É procurar perseguir esses. A falsa igreja persegue os que procuram viver em fidelidade. Essa é a realidade, né? Nós vimos isso desde o começo do mundo, no exemplo que o próprio artigo nos deu sobre Caim e Abel, e isso em toda a história da humanidade, não é? E observando o próprio contexto do século XVI, era isso que a instituição romanista fazia, ela perseguia os cristãos, perseguia aqueles que não concordavam com seus dogmas, perseguia aqueles que só queriam ter liberdade para viver de acordo com a santa palavra de Deus, simplesmente isso. Eles não toleravam, não é, a prática da verdade por outros, essa é a grande realidade. E então perseguir. Então eles rejeitaram a pura pregação do evangelho, confiavam muito mais na sua própria autoridade. Assim hoje também muitas comunidades fazem, não é? E por isso a pergunta fica para esses que fazem parte de comunidades, não é? Infiéis, que têm se manifestado como comunidades falsas por sua doutrina e prática, não é? E ainda assim se dizendo crentes de verdade, que confiam na palavra de Deus e que até sabem a doutrina reformada, e às vezes até alguns, não é? De maneira muito estranha, se chamando de reformados, não é? Permanecem lá. Eles estão ali contra a ordem de Deus. Deus ordenou a sua igreja se reunir como um povo, ok? Que vai ficar em torno de uma só fé. Leia Efésios 4, capítulo 4, não é? Um só Espírito, uma só fé, uma só esperança da vossa vocação. É necessário que os fiéis se reúnam, não é? E assim formem uma comunidade fiel. Portanto, a expressão falsa igreja não carimba todos os membros de tal igreja como falsos fiéis. A expressão verdadeira igreja também não significa que todos os membros são verdadeiros fiéis. Então, é uma pergunta àqueles que estão desse jeito, nessa situação. E também vale a mesma coisa para a igreja fiel, né? Se há uma igreja fiel, eu faço parte de uma igreja reformada, ok, não é? Mas eu faria as perguntas para você também do mesmo jeito. Você faz parte de uma igreja reformada? Sim. Aí, não é? A palavra é pregada fielmente, não é? Expositivamente? Com certeza. Aí os sacramentos são corretamente administrados? Com certeza, não é? Aí existe disciplina eclesiástica? Com certeza, não é? Mas e você? Você é um cristão verdadeiro? A palavra, os sacramentos, a disciplina, todas essas marcas têm impactado a sua vida pessoal? Porque se você estiver confiando apenas no benefício da instituição, na fidelidade da comunidade, da igreja, não é? Você está sendo um hipócrita, um joio no meio do trigo. Entende? Então tem que haver reflexão para ambos os lados. Tanto o fiel deve ter consciência da sua situação e tendo realmente opção precisa, se ele não pode lutar nessa comunidade que está sendo infiel, não é? Para que haja melhora e uma reforma nela. Se ele não tem como fazer isso, ele precisa realmente, não é? Obedecer à ordem de Deus e se reunir a um povo que realmente confesse essa doutrina e viva de acordo com a palavra de Deus. Assim também, aquele que está em uma comunidade cristã fiel, não é? Mas em seu coração não confia na verdade e não se importa com aquilo de verdade, precisa se arrepender. Porque fazer parte de uma igreja reformada não salva ninguém, não garante ninguém como sendo um filho de Deus. Então isso é muito importante.
Agora, qual é o sentido da palavra falsa na expressão falsa igreja? É verdade, a falsa igreja persegue aqueles que vivem de maneira santa conforme a palavra de Deus. E que Jesus falou sobre os falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, né? Mateus 7, verso 15. Dirigida por seus profetas, a falsa igreja realmente é capaz de agir com violência. Não foi a instituição romanista que fez isso com a violência, né, no século XVI? Porém, essas observações não explicam ainda o sentido principal da palavra falsa. Temos que pensar numa moeda falsa. Esta parece verdadeira, mas não vale nada. Uma igreja falsa parece verdadeira. Ela tem a aparência de uma igreja séria, realiza cultos, tem ministros e apela para o evangelho. E não é uma aparência planejada. Ela age na convicção de ser igreja. Ela julga tributar culto a Deus. Por isso, ela pode proceder, às vezes, de maneira tão fanática. Mas, apesar de tudo isso, ela atribui mais poder e autoridade a si mesma e a seus regulamentos do que a palavra de Deus. Então, observando um ponto importante, não é? Não temos que pensar em que, mas aqueles irmãos, aquelas pessoas daquela comunidade, né, eles se entendem como sendo, fazendo parte de uma igreja verdadeira. Esse é o sentimento deles, ok? Se esse é o sentimento deles, então eles são de fato uma igreja verdadeira. Não é? Ora, não é pelo sentimento que se distingue isso. Não é? O que eu tinha dito anteriormente, né, em outros pontos, que é no contexto da igreja verdadeira que a igreja falsa está. A ideia do joio e do trigo. Então, basicamente, externamente, as igrejas falsas são parecidas com as igrejas verdadeiras. Certo? Então você tem culto, os membros se reúnem, você tem, por exemplo, batismo, Santa Ceia, pregação, apelo evangelístico, você tem líderes na igreja, e você vai analisar bem assim, ora, então qual é a diferença? Do mesmo jeito que uma igreja reformada tem pastores, né, tem os oficiais, tem um governo, os irmãos se reúnem, há então os sacramentos, há cultos, não é? Assim também, naquela comunidade X, as pessoas se reúnem, as pessoas têm líderes, há culto. Então, qual é a diferença? Não é? Qual é a diferença? A diferença é que uma igreja verdadeira, ela não se coloca como sendo a grande autoridade. Uma igreja verdadeira submete-se à santa palavra de Deus. Enquanto que uma igreja falsa atribui mais autoridade a si mesma e aos seus regulamentos, aos seus dogmas, do que a palavra de Deus. E nós sabemos muito bem que a Igreja Católica Romana é assim, né? A Igreja Católica Romana, ela rejeita o solo da Escritura. Ela não quer colocar a Escritura como sendo a fonte única, autoritativa sobre a Igreja, para que a própria Escritura regule a Igreja. Não, de forma nenhuma. Eles colocam a sua tradição e o clero, não é? O colegiado da Igreja, em pé de igualdade à Escritura e às vezes até superior quando lhes convém. Essa é a grande realidade. Para eles, o que os pais da igreja, a patrística, é tão válida enquanto autoridade quanto a Escritura. E isso é um absurdo, ok? Um absurdo. Não é? Basta estudar a patrística, embora encontremos muita riqueza teológica e filosófica, ainda assim é notório como os pais da igreja se contradizeram. Não é? Eles se contradizem em muitas coisas. Não é? E muitos dogmas e muitas doutrinas. E sem contar que muitos dogmas romanistas, então vindo desses teólogos da sua própria comunidade, ensinam aquilo que a Escritura não ensina, inventam doutrinas, não é? Inventam dogmas e fixam esses dogmas como sendo a verdade, sendo que a Escritura reprova eles. As comunidades evangélicas, as protestantes, também são assim. Muitas dessas comunidades atribuem mais autoridade a si mesmas e aos seus dogmas, aos seus regulamentos, do que a palavra de Deus. Por exemplo, se você for analisar essas comunidades, não é, que estão o tempo todo falando sobre profecias, não é, fazendo atos proféticos, estabelecendo uma nova maneira de relacionamento com Deus, todas elas não estão preocupadas com aquilo que a Escritura ensina. Eles pegam da Bíblia o que lhes convém, o que lhes interessa. O que pode ser usado de maneira errada, é claro, para justificar atos, não é, que são completamente errados, não é, e blasfemos.
porque atribuem mais poder a si e a seus líderes do que a palavra de Deus, demonstrando o que é uma igreja falsa, ok? A igreja verdadeira está sob o jugo de Cristo, isto é, sobre sua palavra, e não governa a si mesma dessa forma. A expressão falsa igreja não significa que em tal igreja não há mais nada do evangelho ou do sacramento. Sim, existe ainda, não é, alguma coisa de real ali, não é, ao evangelho. Calvino disse que Deus, por sua fidelidade, estava conservando sua aliança e o batismo na então Igreja Católica Romana, apesar da incredulidade dos homens, para que a igreja não perecesse totalmente. Então veja a visão que Calvino tinha, e não só Calvino, os demais reformadores pensavam assim também. Eles olhavam para a Igreja Católica Romana naquele período que estava tão desviada, diga-se de passagem, mas eles não podiam negar que era a igreja e que, não é, ainda assim, Deus estava preservando, não é, o seu remanescente fiel ali dentro. Havia quem estivesse lutando ainda pelo Evangelho. Isso é fato, não é? Deus queria que depois da destruição sobrasse um prédio semicaído, né? A ideia era mostrar que a igreja estava em declínio, mas ainda havia, não é? Digamos assim, algo a ser reconhecido lá, entende? Por isso a ideia da reforma e não da construção de uma outra igreja. Vamos reformar a igreja e não destruí-la para começar uma coisa nova, né? Agora sim, o ponto final, ponto 7. É fácil conhecer estas duas igrejas. O artigo 29 diz que é fácil distinguir a verdadeira igreja da falsa. Mas é claro que esta facilidade só aparecerá quando estudarmos neste ponto a palavra de Deus diligentemente e com cuidado. Precisamos crescer mais e mais no pleno conhecimento de toda a percepção, como aprendemos em Filipenses 1, verso 9, e estar dispostos a aceitar o ensino da Bíblia. Desta maneira, ninguém precisa ficar na incerteza sobre onde se ouve a voz do bom pastor Jesus, porque ele mesmo nos assegura que as ovelhas lhe conhecem a voz, não é? Então, as ovelhas de Cristo conhecem a sua voz, ok? Contudo, isso não significa que uma igreja que mostra sérias falhas, por exemplo, na pregação, logo deve ser chamada de falsa. Então temos que tomar cuidado com isso, não é? Porque às vezes, realmente, embora seja uma comunidade séria, ainda assim falta pregação fiel, porque os líderes não foram preparados, porque eles ainda não entenderam a importância, não é, disso aí. Ela se torna falsa quando não mais se deixa advertir, e em seus atos, as palavras persistir no rumo errado. Então, o que vai caracterizar nesse sentido, quando você percebe que uma comunidade particular falta a pregação pura, não é, o alimento sólido, não é, onde a voz de Cristo é ouvida pelos fiéis, ela só vai ser vista como realmente uma igreja falsa quando ela for advertida e, sobre a advertência da palavra de Deus, rejeitar a sã doutrina, rejeitar a advertência e permanecer no erro, não é, por consciência. Na Idade Média, a Igreja Católica Romana, embora fraca e bastante desviada, era a igreja legítima, mas tornou-se falsa quando rejeitou o apelo para a reforma e mandou eliminar os fiéis. Foram o que eles fizeram. A atitude falsa, que mostra que eles são uma igreja falsa, foi justamente não aceitarem a verdade, rejeitarem a reforma e perseguirem os reformados. Portanto, o decisivo não é se há erros ou heresias na igreja, porque isso pode acontecer. Pois sabemos que isto acontecerá. Dentro de vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Atos 20, verso 30. Não é? E outros textos também, como 2 de Pedro 2:1, nós já lemos sobre isso. Não é? 1 de João 2:19. O decisivo é o que uma igreja faz contra erros ou heresias depois de ter sido advertida. Então, o ponto é, qual vai ser a atitude desses irmãos, dessa comunidade, uma vez que foram advertidos acerca das heresias que ali estão sendo pregadas, eles se arrependerão e procurarão corrigir tais erros, buscando a sã palavra de Deus, a sã doutrina, no caso, a palavra de Deus, ou eles vão permanecer e legitimar as suas heresias e erros. É isso, não é? Essa insistência no erro que vai caracterizar realmente uma igreja como falsa, e não apenas como uma igreja
que têm demonstrado pouca fidelidade, não é? Pouca fidelidade. Esse, então, é o estudo, não é, acerca do artigo 29 sobre as marcas da verdadeira e da falsa igreja. Eu espero que os irmãos possam refletir bem sobre esse assunto. Se você, não é um cristão que sabe sobre as doutrinas reformadas e realmente sabe que é verdade, e ainda está em uma comunidade que não é reformada, pense sobre isso, não é? Você tem recebido alimento saudável? Você tem ouvido a voz do pastor Jesus Cristo, do bom pastor Jesus, na pregação da palavra? Onde você tem ouvido a voz de Cristo? Quando você sabe de uma igreja reformada, não é? E ouve a pregação da palavra de Deus numa igreja reformada, você consegue ouvir a voz de Cristo? E se você ouve, não é? Por que você não segue a voz do seu pastor? Que é Cristo. Não se apegue aos homens ou à instituição, não é? Procure seguir a voz do bom pastor Jesus Cristo, não é? Vá congregar aonde a voz dele é ouvida na pregação fiel, pura do Evangelho. Não permaneça, não é, usando desculpas e agindo nesse sentido como nicodemitas, não é? Pessoas que não têm coragem de assumir, não é, a fé em Jesus Cristo verdadeira, não tem coragem de realmente assumir sua postura e se desligando de uma comunidade que não tem condições de mudança, infelizmente, não é? Seria todo alguém imaginar, por exemplo, que vai mudar a Igreja Católica Romana. Isso já foi tentado no século XVI. Na verdade, a verdadeira igreja se reformou no século XVI. E o que temos aí como uma manifestação histórica da Igreja Católica Romana, não é apenas aquela velha comunidade que se corrompeu e permaneceu corrompida, não é? Isso também tem acontecido no meio evangélico, no meio protestante. E cabe a cada um de nós, não é? Aos irmãos que estão ouvindo, que até fazem parte de outras comunidades que não são reformadas e que sabem que a fé reformada, não é correta e creem nesse sentido, não é? Lhes falta a pregação fiel e então não são alimentados por Jesus Cristo. Lhes falta a administração correta dos sacramentos e não são alimentados por Jesus Cristo por conta disso, não é? Em sua fé. Eles também falta a disciplina eclesiástica, não é? Se você pode compreender o caminho da verdade, não fique aí contra a vontade de Deus. Se você não pode fazer nada por essa comunidade, eu sei que às vezes pesa, você ama esses irmãos, você os considera, não é? Mas se você não puder fazer nada para que isso mude, se você é perseguido por conta de uma fé verdadeira, não é? Então procure uma comunidade fiel. Una-se à Igreja Fiel de Jesus Cristo. Entende? Isso é muito importante. E não seja como Nicodemos, que não tinha coragem de assumir publicamente, não é, sua convicção. Preferiu ir até Cristo de noite, na calada, para que ninguém o visse. Se o que faz você permanecer sem conflito em sua comunidade é a sua omissão, é você se calar e não testemunhar do puro evangelho, então você está sendo covarde, não é? Covarde. Pense sobre isso. Não seja nicodemita, não é? Mas procure seguir a voz do bom pastor Jesus Cristo. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência. Não é? Espero que seja uma aula produtiva, a aula acho que um pouquinho longa, mas com certeza de boa reflexão para todos nós, tá bom? Então, Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula na Confissão Belga.